Seja bem-vindo a mais um 38 News, a sua dose de ódio e verdade do dia. Nunca odeie o pecador, odeie o pecado. Vamos às notícias. A primeira notícia é um editorial do Estadão. Lula está cansado. O que o Estadão quer dizer? Lula está prostrado, Lula está derrotado, Lula está metralhado, Lula está humilhado. E se insistir, vai tomar cacete na eleição. Vamos como as pesquisas eleitorais e, mais importante do que a pesquisa, aos gráficos da Polymarket. Os donos da Polymarket foram presos nos Estados Unidos porque fizeram previsões eleitorais mais precisas do que as próprias bocas de urna do país. Quem dá sua opinião sem dinheiro dá mais ou menos opinião sincera do que quem bota dinheiro no negócio. Vamos aos números. Nesta semana, Lula caindo 14% e Flávio subindo 36%. Está 46-38%. Isso não significa que Flávio tem essa chance toda de ser eleito. Já tem pessoas no aquecimento para entrar no lugar de Lula. E uma dessas pessoas é o Flávio Dino. O Flávio Dino, depois de cortar os penduricalhos, agora botou pocando nos juízes corruptos. Quer cortar a sua aposentadoria proporcional compulsória. Olha na tela, Flávio Dino agora virou o caçador de marajás. Mais 3 ou 4 decisões, atitudes dessa e vai ter mais popularidade do que Lula. Eu me referi a juízes corruptos. A maioria dos condenados de fato são. A grande questão é acabar com a aposentadoria proporcional dos juízes quicados dos seus tribunais. É um ato que aumenta ou reduz o poder do Estado? É um ato que aumenta. Ele vai aumentar o poder punitivo dos juízes que cagarem menos de 1 quilo, meu irmão, que não obedecerem direitinho o que seu tribunal manda. E um grande exemplo disso é a doutora Ludmila Lins Grilo. Eu acho que até hoje as contas dela estão bloqueadas, não sei se ela está recebendo dinheiro, mas se essa mudança passar, é capaz dela perder a aposentadoria proporcional dela. Subestimar os seus inimigos é o principal erro que leva à sua autodestruição. Nunca subestime a coragem e nem a inteligência dos seus inimigos. Se for para errar, é melhor para superestimar. Não vá dizer que manda um cabo e um soldado que fecha o STF. A última vez que inventaram essa conversa terminou muito mal. As notícias da semana, antes do jabá. Vorcar o Peleleca, toma 3-0. E Gilmar, mesmo com o jogo perdido, não tem coragem de, na mesma hora, meter-lhe bronca. Pediu tempo para ver o que é a oposição que ele vai dar. Mesmo o voto dele sendo irrelevante. E além disso, dia 17 desse mês, o ECA Digital entra em vigor. A famigerada, a maldita Lei Fezes, apoiada, inclusive, pelo PL do Valdemar. Repito o que eu já falei. Flávio Bolsonaro, você quer o voto dos 25 milhões de bitcoiners? Se comprometa nos 3 compromissos de Trump. Isenção, defesa da autocustódia e reserva. Não vender bitcoin sem trânsito em julgado. Se você não se comprometer com isso e contra essas leis totalitárias que exigem biometria e identidade para acessar redes sociais e internet, você vai deixar claro que não existe diferença substantiva entre você e qualquer candidato do PT. Você vai deixar claro que seu pai, que não é você, que tinha cargo que você não tem, perdeu por menos de 2,2 milhões de votos, enquanto 40 mil pessoas não viam diferença nenhuma entre votar em Lula e Bolsonaro. Se você quiser fazer pelo menos 10% desses 40 milhões acharem que vale a pena e votar em você, se comprometa publicamente com a liberdade. 3 sugestões. Primeira, se posicionar de maneira firme contra a famigerada Lei Felca. Ser contra identidade e biometria em qualquer tipo de loja de aplicativo ou sistema operacional. Número 2, como já falei, se comprometer nos 3 pontos que Trump se comprometeu e honrou com nossa comunidade. E número 3, que o professor Marco Sintra demonstra de maneira categórica que poderia lhe dar a vitória em primeiro turno, defender abertamente o imposto único que seu pai apoiou, esteve em eventos do imposto único, colocou o Marco Sintra no governo e depois expulsou ele porque ele era o cara, inclusive, que deveria estar no lugar do Guedes. Flávio, você acha que você ganha votos dizendo que você é o Bolsonaro que tomou vacina? Você perde votos da verdadeira direita. Você precisa admitir os erros que seu pai cometeu. Admitir que nomear melancias como Santos Cruz foi um grande erro. Admitir que prometer a extinção, a privatização da TV Lula, que nunca aconteceu, foi um grande erro. Admitir que as instruções normativas terríveis e totalitárias foi um grande erro. Enquanto você não admitir os erros de seu pai, como se abraçar e elogiar o Toffoli, você não terá o apoio das pessoas que são verdadeiramente homens, opositores e de direita. Você só terá apoios do centrão e da direita trans. Mais um post aqui de mais uma das pequenas promessas de Bolsonaro que ele deu para trás e que Flávio vai perder muitos votos se não assumir os erros de seu pai. Flávio, nós precisamos que você diga publicamente que você não vai entregar
todos os cargos relevantes a milicos, melancias como Santos Cruz, que você vai de fato acabar com a TV Lula, sim ou não? Seu pai prometeu, chegou na hora e refugou. É verdade que Jair mentiu até nas menores promessas, entregou até a alma aos bandidos que jurou combater. O que há de cristão em querer prolongar a existência e sofrimento de uma existência de sofrimento e indignidade? Quem quer manter vivo alguém em profundo sofrimento físico e mental, que só serve voluntariamente a Satanás a Satanás não é anticristão. Quem quer manter alguém em sofrimento e serviço de Satanás vivo, serve ou não a esse Satanás? Se você quer que um cavalo do cão tenha mais vida, ou seja, mais ação e poder, você serve a quem? Tacaram fogo e apedrejaram uma das sedes do Partido Comunista em Cuba. Outro rojão que eu tenho guardado aqui, para a libertação de Cuba. Agora existe um grave risco de Trump fechar o mesmo esquema da Venezuela. Se ele mantiver os mesmos vagabundos no poder como manteve na Venezuela, Trump cair, volta a imundice como era, ou pior, não é não, Erlen? O presidente já foi à TV dizer que está prestes a aceitar um acordo com os Estados Unidos, fazendo uma abertura política e econômica. Para a União Soviética, Glasnost e Perestroika piorou. Até nos modelos que deram certo, como a eliminação das elites corruptas como a Polônia, piorou muito antes de melhorar. Faltam dias ou semanas para Cuba se submeter aos Estados Unidos. Não duvido que Cuba deixe de ter forças armadas e se torne protetorado americano, no mesmo modelo de Guam e Porto Rico. O governo central cubano ser extinto e virar protetorado americano seria a melhor solução para todos. Embora isso tenha sido uma desgraça em vários aspectos para Porto Rico, que só vê sua população declinar e a dívida pública do governo lá local explodir. Avisamos que a lei Fezes era Fezes. Dia 17, todos os sistemas operacionais e lojas de aplicativo exigirão ID para acesso. Quais pré-candidatos foram publicamente contra isso? Se a resposta é nenhum, então não há oposição. A única oposição real é o desinvestimento. Você ainda não comprou Bitcoin? Renato38.com.br vai dar todas as informações, um treinamento completo com suporte para você. QR Code na tela, autocustódia, treinamento de menos de 400 conto. Se os frouxos não têm coragem de se opor a isso na oposição, vão fazer algo no governo? É verdade que apenas o Novo e Kim foram contra isso? O PL de Valdemar foi pesadamente a favor dessa desgraça? Sim ou não? Pesquise e veja aí. Se você chegar à mesma conclusão que eu, você vai entender que a única forma de você se manter cristão, homem e opositor é o desinvestimento. Aqui, um dos posts que eu prometi, do JP Mayal. Mas de onde vem o yield da Stretch? A Stretch paga 11,5% ao ano, meu irmão. É mesada em dólar. Nem começou. A demanda é medonha. São bilhões de dólares por semana entrando em Bitcoin. Extremamente revoltante. Italiano que nasceu em outro canto, prosperou e sonha voltar, não tem direito. Mas indiano, paquistanês e muçulmanos que forem, são recebidos de pernas e braços abertos. Extremamente revoltante. Eles odeiam tanto a si mesmos que, além de não ter filhos e sustentar filhos dos outros, tem que ser outros sem qualquer relação genética nem cultural com seus ancestrais. A Itália realmente sendo colonizada e no caminho da autodestruição. É o suicídio civilizacional. É as 4 linhas e o ateísmo levado às últimas consequências. Quem não tem Deus, não tem coragem. Quem não tem um Deus, não tem criatividade. Quem não é cristão, não pode ser homem e acaba virando esse tipo de geleia. Rapaz, vários italianos aqui no comentário dizendo, não, os ilegais não têm privilégios. Não tem privilégio o quê, meu irmão? Pro cara que sai da Somália, que sai do buraco da África, ser mendigo aí é o paraíso, meu irmão. E se não fosse, não tinham milhões de estrangeiros aí e 500 mil de ilegais. A Itália, inclusive, é o funil de jogar esses vagabundos, esses estupradores, esses ilegais na Alemanha, na Suécia, na Noruega, onde eles estão arrepiando em alta. Várias imagens, inclusive, na Inglaterra, do cara pregando a Bíblia, publicamente preso, enquanto o outro do lado prega a porra lá dele e ninguém o incomoda, até em Portugal. Vá lá em Portugal pra você ver se os vagabundos não mandam em Portugal. Governo Lula quer defender fintechs e bancos com passas do CV e do PCC. Esse é o nível de descaração no ano eleitoral. Depois da eleição, em vez de KY, vai ser Cerol. Cerol, meu irmão, é pó de vidro e limalha de ferro com cola. Não é isso, Erlen? Dove nos lembra que 1/4 dos escravos romanos conseguiu comprar sua liberdade. Muito menos de 1/4 dos escravos brasileiros da atualidade comprará sua liberdade com Bitcoin. Se você quer comprar sua liberdade, o limite para você obter uma carta de alforria está se fechando. A eleição é o limite. Se antes da eleição não param de vir mais normas totalitárias e mais diminuição de sua liberdade e riqueza, o que você acha que vai acontecer depois? A hora de decidir é agora. Se ama a sua família, desinvista.